Nesta aula, vamos conhecer as principais características morfológicas e biológicas do membro do filo Chelicerata. Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao laboratório de quelicerados. Vocês sabem quem são os quelicerados? Ainda não? Então clique na porta do laboratório e venha conhecê-los. Será que você é capaz de reconhecer os animais acima? Caso ainda não tenha identificado, todos pertencem ao subfilo Chelicerata. Esse nome deriva do grego cheli, que é garra, ou quelícera. Você sabia que todos os animais desse grupo possuem quelíceras ou pedipalpos? Pedipalpos são esse tipo de estrutura. Que tal conhecer alguns destes animais e saber onde vivem? Então vamos começar. Você sabe quais são as diferenças morfológicas entre os quelicerados e os outros artrópodes? Quais estruturas estão presentes nas classes crustácea, que é o exemplo do caranguejo, o insecta, que é o caso dos insetos, e aracnida, que é o exemplo da aranha. Vamos observar a diferença desses animais. O tórax, os três animais, eles possuem tórax, enquanto o abdômen, todos os animais possuem, desses grupos, possuem abdômen, possuem antenas. Perceberam que os insetos e os caranguejos, isto é, os crustáceos e os insectos, eles possuem o que? Antenas. Porém, os aracnídeos, que fazem parte do grupo Chelicerata, não possuem antenas, enquanto os insetos e os caranguejos, eles não possuem quelíceras, as aranhas possuem essa estrutura. Entendeu agora por que são diferentes dos outros artrópodes? Além disso, esse grupo possui quelíceras, como eu mostrei anteriormente. Agora ficou mais fácil, não é? Agora você já tem ideia de quais são os animais que pertencem ao subfilo Chelicerata. Como você os agruparia? Que critérios você usaria? Pare e pense. Continua com dúvida? Então, vamos agrupar esses animais. Determinada classe. Existe o ancestral comum, Chelicerata, o que? Possui quelícia, que é a estrutura bucal que mostrei anteriormente. Na classe e desses grupos existe a classe Pycnogonida, outra classe que é a Merostomata e outra classe que é chamada de Aracnida. Agora vamos falar sobre a classe Pycnogonida. Você já teve a oportunidade de mergulhar em um costão rochoso ou mesmo ver fotos? Então, aproveite a oportunidade e vamos mergulhar juntos. Vamos ver onde fica o grupo dos Pycnogonida. Você reconhece o animal que o mergulhador acabou de encontrar? Não. Então fique sabendo que pertence à classe Pycnogonida, que vem do grego pygno, compacto, grosso, e gonida, que é joelho. Se você nunca ouviu falar neste animal, não fique assustado. Esses animais são raros de serem vistos, pois são pequenos e ficam escondidos nos corais ou junto a fendas e rochas. Repare no corpo deste Pycnogonida. Lembra um animal? Ainda está na dúvida? Vamos saber. Percebeu? É incrível a sua semelhança com uma aranha, não acha?
Exatamente por serem tão parecidos com as aranhas terrestres, os picnogonidas também são chamados de aranhas do mar. Interessante, não é? Será que há aranhas no mar? Claro que não. Agora que você sabe onde vivem os picnogonidas e como e com quem se parecem, que tal conhecer um pouco a sua morfologia? Você já esteve em um circo? Consegue se lembrar dos palhaços com pernas de pau e de seu caminhar? Note como as patas dos picnogonidas são longas. Isso os ajuda a caminhar sobre os corais para procurar alimento. Vamos ver o exemplo. Perceba como eles caminham nos corais. Eles parecem pernas de pau. Você sabe o que diferencia um picnogonida dos outros artrópodes? É a presença de patas ovígeras, que são exclusivas da classe picnogonida. Qual é a função dessas patas? Se você disse locomoção, se enganou. As patas ovígeras são modificadas para transportar os ovos em desenvolvimento. Além disso, quem carrega e toma conta dos ovos é o macho. Essas são as patas ovígenas. Então, lembra que patas ovígenas lembra de ovo. Então, é os ovos que são carregados. Repare no posicionamento dos palpos e quelíceras. Veja como são parecidos com as demais patas. Será que possui a mesma função? Não. Na verdade, os palpos são sensoriais. Além disso, ajuda na alimentação e limpeza do animal. As quelíceras e os palpos. Agora vamos falar sobre a classe Merostomata. Esse animal é um fóssil vivo, pela seguinte razão, pois é um termo utilizado para dizer que um animal está presente sobre a face da Terra há milhares de anos, com poucas mudanças em seu corpo, como esse caranguejo ferradura. Agora vamos estudar a morfologia desse animal. Existe o abdômen. Vamos aproveitar para ver como esses animais respiram. Repare como a água passa entre o espaço da carapaça e abdômen. Existem orifícios da entrada de água, que é essa região, e tem a água que passa por esses orifícios. Depois que a água passa pelas brânquias, que lembram as páginas de um livro, por isso são chamadas de brânquias em livro. O exemplo disso é no vídeo, que tem a função de capturar oxigênio. Por que será que o nome popular desse animal é caranguejo ferradura? Pare e pense. Veja a foto acima e preste atenção ao cefalotórax. Não é muito parecido com uma ferradura? Agora ficou mais fácil entender o porquê o nome, não é mesmo? Qual é a função da carapaça? Pare e pense. Atua como escudo protetor contra possíveis predadores. E agora, qual é a função das patas? Você acha que só servem para locomoção? Não é bem assim. Saiba que também tem outras funções. Como assim? Outras funções. Fique sabendo que auxilia na alimentação, que as quelíceras, para defesa, pedipalpos, e na cópula, patas queladas. Isto é que é uma ferramenta multiuso. Essa é a função da estrutura das quelíceras. E outra função,
Outra parte do seu sistema é qual é a estrutura para eles se locomoverem. Eles usam essa estrutura especializadas para essa função, que são as patas queladas. Agora vamos ver a reprodução desses animais. Esses animais eles se reproduzem quando a água está bem rasa e noites de lua cheia. Depois desse romance, o macho continua grudado na fêmea, que sobe para desovar na praia, igualzinho às tartarugas marinhas. Na verdade, as fêmeas cavam um buraco onde depositam de 2.000 a 30.000 óvulos. O espermatozoide e os óvulos. Perceba que no mesmo instante os machos regam os óvulos com o espermatozoide, que se transforma em ovos. Agora a fecundação externa está completa.